Au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Tenu. Esse vídeo é uma boa ilustração e que demonstra a atuação de uma característica elementar da natureza humana, a nossa ambivalência. A ambivalência na gente, ela tem o poder de causar esse tipo de contradição, onde a gente sente tédio e desconforto diante daquilo que pode nos encaminhar na direção da vida, tanto quanto também justamente aquilo que pode causar prejuízo e nos conduzir para a morte. Nós interagimos com aquilo com uma estranha atração e sedução de desejo na direção daquilo. O livro de Gênesis, a história de Adão e Eva e a interação deles com o fruto proibido, nos fala do quanto o nosso desejo é atravessado pela ambivalência, onde justamente o fruto que era proibido para preservá-los na vida tinha sobre eles uma atração tremenda, que o discurso da serpente foi o suficiente para, pela via da curiosidade, impelir Adão e Eva para transgredirem contra eles mesmos e contra o sentido da vida. Mas não é só no nosso desejo que a ambivalência atua, ela atua também na nossa razão, na nossa maneira de racionalizar o certo e o errado. Por vezes na vida passamos rechaçando como errado aquilo que teria o potencial de produzir vida na gente, tanto quanto passamos defendendo como certo aquilo que produz morte na gente. E quem vai dizer isso pra gente é o livro de Provérbios, no capítulo 14, quando ele diz: há caminhos que parecem certo ao homem, mas o seu final produz morte. Portanto, nesse mundo de ambivalência, nesse mundo cuja natureza humana é caracterizada pela ambivalência, o mal também tenta se aproveitar disso. E é nesse contexto que diz lá o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, que não é de se admirar que até o diabo se transforma em anjo de luz. Tanto quanto Jesus, nos evangelhos, ele fala o quanto o lobo se disfarça de ovelha. Percebam que são disfarces e camuflamentos visando se aproveitar dessa característica de distorção da nossa percepção e da nossa sensação, que se chama ambivalência, fazendo-nos muitas vezes chamar urubu de meu loiro. Felipe, então, qual é a solução? Isso porque muitas vezes eu fico recebendo aqui questões do tipo: Felipe, isso é certo? Felipe, isso é errado? Perguntas essas que são típicas da ambivalência, porque a pessoa ela tem dificuldade de visualizar se a percepção dela está alinhada com o sentido da vida. Mas quem nos aponta o caminho da solução é o apóstolo João, em sua primeira epístola, lá no capítulo 4, quando ele diz: não acrediteis em qualquer espírito, antes provai os espíritos para saber se procedem de Deus. Ora, provar os espíritos é não agir de imediato, é não confiar na nossa sensação imediata, é não confiar até na nossa própria razão, que pode ter ali uma influência muito grande das nossas sensações distorcidas e de tradições e culturas equivocadas que influenciaram a nossa visão de mundo. Logo, provar os espíritos não é outra coisa senão aquilo que Jesus ensinou quando peregrinou aqui entre nós, quando disse: pelos frutos os conhecereis. Não nascem uvas de espinheiros e não se colhem figos de abrolhos, porque cada árvore frutifica segundo a sua própria natureza. Então, quem partilha de uma natureza ambivalente não pode se precipitar, muito menos se iludir de concluir coisas à distância, sem ter a possibilidade de se aproximar e observar o que sejam frutos. Fruto não é discurso, fruto não é currículo, fruto não é título, fruto é a expressão espontânea do ser, que só caminhando próximo você vai vendo quem é quem diante das situações mais inusitadas. Provai e testai os espíritos. É assim que a gente também prova o caminho a ser seguido, se para a direita ou para a esquerda. Porque a igreja, a doutrina pode dizer que é para lá. Mas se você for para lá e aquilo te perturbar, e aquilo te adoecer, e aquilo te enfraquecer, então pelos frutos a gente conclui que não é para lá. Ao mesmo tempo que, se for recriminado seguir naquela direção, mas naquela outra direção você experimentou a paz, ela te levou para o seu eixo, você conseguiu acessar a sua melhor versão, que é a de equilíbrio, amor e bondade com mais facilidade. Então, independente da concepção moral de certo e errado, é para lá que é a direção. Provai o espírito. Essa é a melhor maneira de lidarmos com a nossa ambivalência. Porque se nos deixarmos... porque agindo no imediato e sem testar os espíritos e sem observar os frutos,
A nossa percepção e a nossa sensação tem tudo para dar o tiro na direção errada. Haja visto que o desafio que nos cerca é diabo disfarçado de anjo de luz e é lobo vestido e disfarçado em pele de ovelha. E esse tipo de distorção da realidade para quem é ambivalente, se não houver cautela, se não houver discernimento, se não se provar os espíritos, se não se observar os frutos, meu Deus, tudo isso é a receita para as decisões precipitadas e que nos conduzem para o caminho da morte e do prejuízo. Paz e luz, meus amigos e amigas.